falar em informações, hoje vamos falar sobre a importância da boa circulação. Você sabe o que você tem que fazer para ter uma boa circulação? Você que já tem tendência a má circulação, como mudar seus hábitos, como ter uma vida mais saudável. Hoje, o Dr. Márcio Alberto Steinbrunsch, que é angiologista e cirurgião vascular, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Todo nosso, viu, doutor? E vamos tirar suas dúvidas. Então, mande suas perguntas para o Instagram aqui do Mulheres. Pode mandar para o Facebook também do Mulheres. E as pessoas muitas vezes não se dão conta que quando a gente fala numa circulação sanguínea adequada, a gente fala numa saúde corporal perfeita, né? Exatamente, exatamente. Quando se fala em circulação, nós temos que lembrar que nós temos pelo menos dois tipos de circulação. A circulação arterial, que é aquela que leva o sangue para a periferia, leva um sangue rico em oxigênio e nutrientes. E a circulação venosa, que é a drenagem. Que é a retorna, né? Exatamente, que é o retorno daquele sangue que já foi usado. E lembrando, principalmente, que os membros inferiores, estando para baixo, o sangue tem que subir contra a gravidade. Então, existem mecanismos de bombeamento. E nesse ponto é que é muito importante a saúde para que se tenha uma boa musculatura e que se faça esse retorno venoso adequado. E se a gente não tem esse retorno venoso adequado, quais as consequências que a gente pode ter para a saúde, doutor? Esse retorno venoso, quando não está adequado, a principal consequência é o aparecimento de dilatações de algumas veias, que são conhecidas como varizes. Né? E as varizes podem ser, assim, no primeiro momento, inocentes e muita gente acha que é estético, mas a gente sempre enfatiza que não é um problema estético. É um problema que mexe com a estética, mas é saúde. E a dificuldade do retorno venoso pode fazer com que essas veias em dilatação, num futuro não tão longínquo, possa desenvolver tromboflebites e outras complicações. Então, gente, principalmente quem tem hereditariedade, tem na família casos de pessoas com uma quantidade grande de varizes, tem que ficar mais atento ainda, né? Sim, até porque ela tem um componente genético. E esse a gente não muda, né? Não tem como mudar. Agora, existem algumas coisas que a gente pode mudar. Tudo bem, eu tenho o meu genético que eu operei as varizes faz uns 2 meses e meio, mais ou menos. Já faz uns 3 meses já. Minha mãe já operou 2 vezes, então quer dizer, a gente tem que ter atenção redobrada. Sim. A alimentação é importante também nesse sentido? A alimentação também é muito importante, porque é justamente ela que faz o quê? Alguns tipos de alimento fazem a regulação do nosso funcionamento, porque nós somos uma máquina a combustão e a gente queima açúcar, que o açúcar é o combustível, mas fora isso a gente precisa de óleo para lubrificar, precisa de outros alimentos, né? A proteína que vai nos construir, então é o conjunto adequado disso daqui que faz também com que se tenha vasos mais fortes e vasos mais adequados para a nossa circulação. Então, se eu consumo esta leva da esquerda de alimentos, eu vou ter esses vasos mais enfraquecidos e mais sujeitos a problemas? Na verdade, esses alimentos aqui, eles podem produzir o aumento do colesterol, né? E o colesterol, ele tem uma parte que é chamada do mau colesterol, que é o LDL, né? Que é o colesterol mais leve, e ele costuma aderir nas artérias. Ele cola, forma placas? Ele forma placa. Então, quem já viu aqueles canos que saem da pia da cozinha, às vezes entope, quando vai limpar, tá cheio de gordura acumulada, é igualzinho. É igualzinho. Só que o cano da pia a gente tira, desentope fácil, do corpo não, Do corpo a gente também, às vezes, tira, desentope, também não é tão fácil, né? Fácil assim. Lógico. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses alimentos, em demasia, lógico que um gostinho de vez em quando não vai fazer mal, mas em demasia, sim. Ele acaba prejudicando muito a circulação. Então, as gorduras saturadas, os embutidos, os porcaditos, gorduras imensas, os embutidos, até também temos um outro problema, que é o excesso de sódio, que acaba elevando a pressão arterial, que, por sua vez, também pode repercutir em problemas circulatórios. E que podem levar, como a gente já falou várias vezes aqui, a AVC e tantos outros problemas. Infarto do miocárdio. Então. E os alimentos que devem ser consumidos, aqueles mais naturais, sem conservantes. Seria um ideal. Esse é o ideal. E muita hidratação também. Água de coco e água só, porque as pessoas muitas vezes tomam só sucos, e a gente fala sempre isso aqui, e esquecem da água, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com os sucos, né? Porque muitas vezes os sucos são verdadeiros concentrados de açúcares. Né? Eu não vou falar glicose em si, mas porque tem vários tipos de açúcar. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com os néctares. Então, tem assim, néctar de maracujá. Fala que delícia, néctar é puro. É açúcar água puro. E açúcar, açúcar puro. Açúcar puro e um pouquinho de suco só, né? Exatamente. Temos mitos e verdades. Quer mandar suas perguntas? Aproveite, a gente já vai começar a respondê-las também. O primeiro mito ou verdade, vamos ver qual é. Olha, quando ficamos com a pele muito vermelha, estamos com má circulação.
Isso é um mito. É um mito. É um mito. Muitas vezes a pessoa tem algumas reações ao frio ou ao calor, dependendo da situação, ansiedade, né, o emocional, e podem ter extremidades mais vermelhas e não necessariamente é um problema circulatório. Mito. Vamos ver mais um? O próximo. A má circulação venosa é mais comum entre as mulheres. Exatamente. É verdade, As por quê? mulheres são afetadas, cerca de 3 mulheres para cada homem, em doenças venosas, principalmente as varizes. Isso é explicado por conta dos hormônios femininos. Os hormônios femininos, eles são vasodilatadores, então eles facultam, eles facilitam a dilatação das veias. E fora isso, as mulheres têm algumas atribuições que os homens não têm, entre elas a gravidez, que também é um fator predisponente, a utilização de saltos muito altos também, e algumas atividades que dependem de ficar muito tempo em pé. Então, no caso, as mulheres realmente são mais acometidas que os homens. Muito tempo em pé e parada, né? Exatamente. Tem muita gente que fala assim, mas precisa ficar parada e ficar mexendo o pé. Porque meu médico disse que a gente tem que fazer isso. Fazer o Você exercício. tem que ajudar a dar uma bombeadinha, não é saracutico. Você tem que ficar você fica muito tempo parada, a circulação, se você olhar, seu pé começa a inchar. verdade. Então você tem que ir fazendo leves movimentos para ajudar a retornar esse sangue, né? É isso mesmo. Então já respondo para muita gente. É o fala assim, movimento você de não fica báscula parada. com o pé, aquele É, movimento... então, né? Como se você estivesse freando ou acelerando um carro, né? Tem a máquina de costura da vovó. Eu aquele tenho uma daquela Aquele ainda. pedal é fantástico como exercício. Se você tem essa máquina, não funciona, pelo menos usa o pedal, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Vamos embora. Exercícios físicos regulares reduzem o colesterol e favorecem a circulação. Bom, isso eu vou deixar o telespectador responder. É óbvio que é verdade, sem Esse dúvida. é, né? Um exercício físico é o que vai regular justamente todo o nosso organismo. Agora, uma boa musculação, a musculatura forte, a musculação bem orientada também ajuda a gente a ter panturrilha forte no temos que retorno, tomar né? alguns cuidados com a musculação. A musculação feita em exagero, com excesso de peso, ela pode ser prejudicial ao retorno venoso. E no momento que está se fazendo, por exemplo, uma rosca direta, uma rosca que se comprime o abdômen, a gente está empurrando esse sangue que estaria vindo das pernas para baixo. Soma-se a isso a força da gravidade. Com isso se tem uma piora das varizes. Não que isso vá criar varizes, mas tem uma piora. Então tem que se tomar muito cuidado. É sempre bom fazer esses exercícios sob orientação rigorosa. Não é ir, vou na academia, chega lá e começa a pegar Pego aparelho. a minha fichinha e aumento conforme eu nada quero, disso. né? E muito importante, de fato, como você disse, os exercícios para os membros inferiores, principalmente de leg press, o exercício para panturrilha, são fantásticos para o retorno venoso. Olha, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos embora. Deitar com as pernas para cima é recomendável para melhorar a circulação. Circulação venosa, sim. Considerando que ela vem de baixo para cima, quando se deita e eleva as pernas, Você está contra a gravidade, né? inverte a gravidade, aí ajuda. Principalmente quem tem inchaços nas pernas. É muito importante. Importante, Os né? indivíduos que tenham inchaços constantes, é sempre bom quando chegam em casa, sentar para assistir sua TV com a perna na horizontal, ou então quando deitar pelo menos uns 10, 15 minutos com a perna um pouquinho mais elevada. Isso sempre ajuda. Para quem já tem a tendência ou já fez cirurgia de retirada de varizes, ter os pés da cama inclinados assim, uns 8, 10 centímetros, um pouco mais altos do que a cabeceira, é indicado ou não? Isso é um mito. Não é mito, Não é? mas também não é que seja indicado. Na verdade, é real, é bom, mas não é uma obrigação. Porque no momento que a gente deita, a gente já quebra o efeito da gravidade. Entende? Então, quando se tem, sim, sintomatologia, né, sintomas ou sinais do problema da circulação venosa, aí sim, se eleva a cama para melhorar aquele quadro, para reequilibrar. Mas quem puder e quiser dormir com a cama elevada, é sempre Não tem bem-vindo. problema, né? Não. E quais seriam os sintomas, então, dessa má circulação? Bom, os sintomas principais são inchaço, principalmente em tornozelo no final do dia, sensação de peso ou queimação nas pernas, né? Isso é muito importante lembrar. Às vezes o indivíduo olha para as pernas, vai ver pequenos vasinhos, né? Achando que aquilo é só um problema estético, mas na verdade já são sinais de que algo está acontecendo com a circulação. Às vezes não superficial, pela pele você não vê, mas mais profundas, Às vezes né? é mais profundo. Isso é o nosso assunto a seguir. De É. fato, existem vasos que não são visíveis a olho nu, mas que são causadores de sintomas e de outros sinais. Então, o médico que vai poder te dizer se você tem problemas de má circulação ou não, né? Tem pessoas que falam assim, não, mas olha, minha perna, não tenho nada, não vejo nada. Erro. Pode É. ter alguma coisa escondida, sim. E você não vê, você, portanto, não sabe. Vamos ver mais um mito ou verdade? A celulite é um problema circulatório. Não, Não é isso não? é mito.
Não tem nada a ver com a circulação. Tem nada a ver, não? Nada a ver. Lógico que estimulando a circulação na região, melhora com as drenagens linfáticas, pode fazer uma massagem modeladora, com isso você dissolve um pouco da gordura, mas isso aqui na verdade é uma lipodistrofia, é um acúmulo irregular de gordura, não tem nada a ver com a circulação. Finalite é inflamação, e celulite é um tipo de inflamação então, ou não? Então vamos ao termo correto. Isso daqui é uma lipodistrofia. Então não é uma celulite. Celulite é um termo leigo que pegou. Popular, né? A celulite mesmo é uma infecção, uma inflamação seguida de infecção do tecido celular subcutâneo. Então, conhecido também como erisipela. Que é uma outra história diferente. Isso é uma outra história, é uma infecção que dá no subcutâneo, faz inchar, fica muito vermelho a perna. Isso é uma celulite. Pode dar na perna, pode dar no braço, qualquer lugar do corpo. A gente tem algumas imagens aqui, vou pedir para os meninos colocarem para a gente, assim o doutor Márcio já analisa. Essa é uma perna que a gente vê pouca coisinha, né? Essa perna a gente olha e vai dizer que é normal, né? Mas na verdade, quando a gente examina melhor e usa equipamentos mais modernos de diagnóstico, aí a gente vê a próxima imagem. Vamos ver a próxima imagem, ó. Aí você já vê. Exatamente. Isso tudo aqui são veias comprometidas? São veias comprometidas. Na verdade, esse equipamento é um equipamento que se utiliza da realidade aumentada. Então, é um equipamento que, utilizando uma luz infravermelha, ele filma o local que está sendo olhado. Como o infravermelho enxerga cores que nós não enxergamos, essa imagem é trabalhada em computador e projetada em tempo real no mesmo local. Puxa. Ou seja, é uma imagem virtual adicionada a uma imagem real, aumentando a realidade. Por isso, realidade aumentada. Neste caso, a necessidade é a retirada dessas... É a retirada desses vasos. Esse né? aparelho ele veio para melhorar ainda mais o diagnóstico no caso das varizes, porque nós temos 3 camadas onde podem ocorrer varizes. Uma camada mais superficial. São essas que a gente enxerga? Que a gente enxerga e palpa. Uma camada intermediária, que a gente não consegue enxergar, às vezes mal e mal consegue palpar. E a camada mais profunda, que é lá próximo da musculatura, que aí já depende de um ultrassom, fazer o exame de Doppler. E esse equipamento, o VenViewer, né, visualizador de veias, ele, utilizando a tecnologia da realidade aumentada, veio revolucionar e muito o tratamento. Então ele consegue pegar aquela artéria que seria mais profunda, que talvez o ultrassom não pegaria? Veia. Não, veia que está muito superficial para o ultrassom pegar e muito profunda para os olhos pegarem. Puxa vida. Ele pega o intermediário. Complexo, né? Vamos ver se tem outra imagem. Vamos ver mais uma? Vamos ver a outra? Aqui já é mais visível, nós podemos ver a veia. Você vê ali um azuladinho, isso. Né? Passa a próxima. Vamos ver a outra. Então aqui você já pode ver que o tamanho real daquela veia é enorme. Quer dizer, um calibre grande. Sim, sim. Aí a gente começa a falar nos tratamentos e na cirurgia, que quando se falava no passado em cirurgia de varizes, muita gente ficava apavorada. Eu confesso que até eu. Era uma comoção. Era uma comoção. Minha mãe ficou 20 dias com as pernas para cima, não podia se mexer, para tomar banho era um horror. Aquela meia é terrível de colocar. Eu fiz na sexta, na segunda eu estava trabalhando e a meia nem esquentava, gente. O médico ainda falou para mim, mas cara, você sente alguma coisa? Eu não sinto nada, doutor. Não, as meias elásticas modernas, elas são muito diferentes. Tem meias que parecem uma meia de nylon, você não diferencia. Elas são fininhas, não são mais aquelas meias como a gente vê antigamente horríveis. Ainda existem, mas não. Quer dizer, até nisso mudou muito a tecnologia da medicina. A gente tem que aplicar estética para convencer, muitas vezes, o paciente a tratar a doença. E a meia, como é muito importante, se ela não fosse bonita, não atrairia. É verdade. A gente tem a Juliana Arisa aqui, o doutor Márcio trouxe o aparelho. Vamos mostrar? Vamos ver se a Juliana tem. Você tem, Ju, algumas varizes, vasinhos? Tenho, com certeza. Ah, não, tem gente que não tem, né? Tenho. Tem? Então vamos fazer o teste. Você não cooperou, né? Não. Deixa o doutor dar uma olhadinha. Não adianta a gente olhar, a gente vai ter que colocar o aparelho. Olha lá. Nossa, mas como é nítido, não precisa nem baixar a luz. Não, ele é nítido. Então, aqui tudo... Essas são veias reticulares, elas são veinhas que, se tivessem muitos vasinhos em volta, a gente saberia que elas estão insuficientes. Então, qual é a vantagem do equipamento do VenViewer? Justamente diagnosticar
pequenas colaterais que estão alimentando os vasinhos. Depois eu vou mostrar uma imagem lá, Tá. né, de um caso interessante. Mas no caso dela, ela não tem os vasinhos. Então, aqui Então- Tem alguns. Tem, Não, ela mas tem. não aquele montão, né? Sim, mas, Não, o, mas que, eu tenho alguns. o que acontece é o seguinte, ela ainda não tem, mas esses aqui são vasos que estão irregulares. Então ela vai ter no futuro. Futuramente isso aqui poderá trazer problema. Agora, com o diagnóstico precoce através do VenViewer, hoje já se consegue tratar vasos até 2 ou 3 milímetros com laser transdérmico. Então precisa fazer cirurgia? Não necessariamente. Ai, que legal. E como que são esses lasers? São feitos em consultório? Isso é feito em consultório. Eu não sei que se a gente legal. consegue uma das imagens que eu trouxe, mas de vamos ver qualquer qual forma... É? Qual delas é, o senhor lembra? É uma imagem que tinha justamente o tratamento de laser. Mas se não aparecer, Será não que tem tem de problema. laser aí, Osimar? Tava no grupo que o Dr. Márcio mandou para Mas produção. não tem problema. Não são Eu aquelas, não, explico. era outra. Não tem problema. Então, É. na verdade, o que acontece? Quer que eu vire? Não. Você quer Quer virar do... mostrar outro lado? Ah, quer? Vamos quer? aproveitar, Tá, já vai. faz o exame. Já vamos ver tudo, né? Não, Vamos lá. aqui é a mesma coisa. Então, o que se faz hoje em dia é associar o VenViewer no tratamento com laser. Então, a gente com o laser, uma determinada calibragem do equipamento, uma combinação de dados, a gente consegue pegar as veias mais grossas, até 2, 3 milímetros, com o VenViewer, e depois com outra combinação se pegam os vasinhos fininhos. Agora, que difere a retirada desses vasinhos pequenininhos com o laser e aquela forma antiga? Tá. Na verdade, aquela forma antiga, apesar de ser antiga, ainda é muito utilizado porque a gente associa as técnicas. Quer dizer, se combina as duas se combina. técnicas pra ter Então, um bom hoje o que se resultado. faz é a associação do laser com a esclerose. Se faz as duas coisas juntas. Tá. Então, o laser, ele, na verdade, com a ação física do laser, a gente tem um espasmo desse vaso, porque ele queima exatamente a parede de dentro do vaso. Ele é feito de forma que atravessa a pele, atravessa o vaso e esquenta lá dentro. Então, o vaso tem um espasmo. No que ele tem um espasmo, aquele vaso já é um vaso condenado. Aí, em cima do efeito físico, se injeta a glicose. Para ter certeza que ele será eliminado. Exatamente. Aí associa-se a técnica química. Ah, que interessante. E com isso se tem uma eficiência muito maior e muito mais rápida. E com o advento do VenViewer, para a gente diagnosticar as colaterais que alimentam os vasinhos, com isso se tem uma eficiência muito maior no tratamento até estético. Assim, é. No Apesar meu que- caso, doutora, eu teria que fazer o quê? Agora que a gente viu com, Aqui com o com aparelho o laser, que tem, né? aqui, Realmente. aqui com o laser se consegue resolver. E aí Tá. você, no futuro, não tem uma quantidade tão grande de vasinhos Exato. e problemas nessa região. É toda. como Você teve que operar, né? Eu operei. Então, aí quando... Mas o meu já estava comprometido demais, eram calibres maiores. onde eu ia chegar. É. Quando o calibre extrapola a ação do laser, aí não adianta. Aí se retira essa veia. Só que mesmo a retirada hoje em dia, como você mesmo Não, foi testemunhou, tranquilo, menino. é feita através de pequenos furinhos de agulha, retirada com uma agulhinha de crochê. Nem cicatriz fica. Não Não fica. se dá nem os mesmos pontos como a gente Não, imagina não se dá antigamente. É. Mesmo quando envolve safena, hoje em dia se usa o laser endovascular. Então a tecnologia veio para ajudar e mudar completamente a visão, né, do leigo com relação. E é muito importante essa oportunidade de divulgar isso daqui, porque muita gente ainda imagina Sim, a forma antiga. a forma é antiga e tem verdade. muito medo. Eu protelei operar as varizes por muito tempo, eu falei, não tenho como ficar 20 dias Ó, de perna tem pro ar. tudo, ó. É porque elas são todas coligadas também, São. Né? Resolvendo um grupo, resolve o outro. Tem muita pergunta, claro, né? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas. Isso é ótimo, é sinal que as pessoas querem saber o que pode ser feito para ganhar mais saúde, né? Sim. Lúcia Alves pergunta o seguinte: cãibra pode ser sinal de má circulação? Tenho cãibras frequentes sem nenhum motivo aparente. As cãibras, elas são causadas, na verdade as cãibras são contrações musculares involuntárias, né? Ela tem várias causas. Uma delas pode ser circulatória, ou pessoas que tenham varizes, às vezes não sabem disso, podem desenvolver cãibras, sim. Mas a cãibra também tem outras causas, falta de potássio, falta de exercício, tudo isso. Então, no caso da Lúcia, teria realmente que averiguar e ver o que ela tem nas pernas. Então tem que ir no médico, viu, Lúcia? Sim, E é isso, o diagnóstico não dá pra gente fazer por um sintoma Não, só, né? não dá. É difícil, né? Vamos ver mais um? Mais uma dúvida? A Laís. Tenho manchas secas e vermelhas de vários tamanhos diferentes nos pés. Além disso, meus pés vivem inchados. Isso pode ser má circulação? O que posso fazer para melhorar este problema? Bom,
pés inchados pode sim ser um problema de retorno venoso, ela teria que analisar o estilo de vida dela e ver se não tem nenhum problema de retorno venoso. Eu acho que também caberia aqui procurar a ajuda de um profissional. Manchas vermelhas e secas podem ser também causadas por varizes, né? Existem eczemas varicosos, que são manchas vermelhas e secas, mas realmente demandaria um belo exame. Então vá ao médico também, tá, Laís, para você ter certeza do que você tem. Vamos ver mais uma? Alice Falcão, usar cremes para as pernas com ação refrescante pode ajudar a aliviar os sintomas da má circulação? Sim. Os cremes refrescantes podem ajudar a aliviar um pouco aquela sensação de queimação e na hora que está sendo massageada a perna, muitas vezes acaba sem querer fazendo uma drenagenzinha. O que ajuda a circulação, O que ajuda, né? também a circulação. Mas o creme em si não tem nenhuma ação direta na circulação. É mais o frescor dele e a massagem. Né? Mas isso não supre a necessidade de ir ao médico. Não, sem dúvida né? nenhuma. Porque às vezes a gente pensa, legal, então vou fazer drenagem e não preciso ver a história das varizes que logo conserta tudo. E não conserta tudo desse jeito, não né? conserta. Vamos ver mais uma? Um beijo, viu, Alice? Clara Pérez, é verdade que andar de bicicleta ajuda a manter a boa circulação das pernas? Perfeito, sem dúvida. O exercício com o pedal da bicicleta é um exercício com pouco impacto, então isso é muito bom e que movimenta muito panturrilha, coxa, então tem um movimento harmônico da musculatura das pernas. Isso é ótimo, quem puder fazer bicicleta é perfeito, ótimo. Né? Então aproveita, viu, Clara? Aproveita que a gente tem ciclovia agora em São Paulo até não poder mais e vai andar de bicicleta. Aproveitar subir umas ladeiras boas, né? Olha, eu vejo cada gente que sobe umas ladeiras que fala, gente, a panturrilha tem que estar muito forte, a coxa, para você conseguir isso, né? Não é qualquer um, não. Vamos ver mais um? Giovana, as pílulas anticoncepcionais podem prejudicar a circulação e ocasionar varizes? Sim. As pílulas anticoncepcionais, na sua grande maioria, são compostas de hormônio feminino, que é para evitar a ovulação. E esse hormônio feminino tem uma ação muito grande sobre os vasos. Ele tem uma ação vasodilatadora, como eu disse no início, e ele realmente pode prejudicar, aumentando os sintomas e piorando o problema. Ele sozinho não causa as varizes, mas ele é um fator de piora muito grande. Lembrar que quem tem problemas de trombose na família, então, tem que ficar mais atento a isso. Né? A pílula anticoncepcional, ela mexe com a coagulação sanguínea. Então, quem já teve pessoas que já tiveram trombose não devem tomar anticoncepcional. E quem tem casos na família de pessoas com trombose tem que averiguar também, Sempre né? Importante. É muito importante, né? Por causa da hereditariedade. Exatamente. Olha, gente, nosso espaço aqui é extremamente importante para você esclarecer suas dúvidas, para a gente se informar, porque informação não quer demais, mas nada supre a necessidade de você marcar uma consulta, ver o seu caso com individualidade qual é e qual o tratamento indicado pelo seu médico. A gente aqui está falando de algumas formas, eu falei que eu operei as varizes, para mim foi tranquilo, mas cada pessoa é uma pessoa. Então a gente tem que analisar direitinho e o médico vai fazer isso e a nossa parte a gente seguir o pós-operatório da forma como determinou o médico, né? Já dizia um professor meu, né? Cada doente faz a sua doença. Então é importante que vá ao médico e não adianta trocar, comparar, né? Como as comadres às vezes trocam informações. Eu tomei esse remédio, toma que talvez faça bem para você. Não faça isso. Não faça não, faça viu? Vou passar o site que o Dr. Márcio Alberto tem umas matérias muito legais sobre o assunto, sobre saúde. Dá uma entradinha lá, www.livredevarizes.com.br, livredevarizes.com.br. E claro que o Dr. Márcio Alberto tem brunch e volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. É só convidar. Obrigada mais uma vez, viu? Já está o convite feito. Obrigada mesmo, viu?